Curso de Python. Vamos dar mais um grupo de funções de string, aquelas que nós achamos as mais usadas, as principais, básicas para um bom programa. Então aqui está um exemplo para vocês de utilização dessas funções comuns. O capitalize, count e index, primeiramente. Capitalize coloca a primeira letra de uma determinada string em maiúsculo. O count, ele tem um argumento, que é uma letra ou ocorrência de alguma string, e aí você ele dá um número de ocorrências daquela letra, daquela string, dentro da string maior. Aqui nós temos o index usado duas vezes, vocês vão perceber. Primeiro, para uma coisa que será achada, e em segundo lugar, para uma coisa que não será achada, e veremos os efeitos. Então vamos aqui chamar esse primeiro exemplo, morestrings1.py. Ao final, todos os exemplos vão estar lá no GitHub. Então vejam bem, todos os resultados, exceto o último, aquele que dá um find no D, dá um erro. Então vamos lá. Ele deu o muito prazer, Simples da Silva, capitalizou, ou seja, colocou em maiúscula a primeira letra do nome, depois acertou que esse nome tem duas letras A, e depois ele nos dá corretamente que achou um dá na posição 8. Por quê? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. As strings começam de 0 para ele, para a função index. Tá? Não garantimos isso para o resto das funções. Vocês têm que ver função a função. E o que nós fazemos com esse D, essa busca do D, deu erro. O que a gente faz com isso? Como é que a gente vai prever no programa para que não pare o processamento? Então nós vamos ver isso agora. A nossa ordem de apresentação aqui não é ortodoxa. Precisou de alguma coisa para suprir uma deficiência, a gente apresenta. Por que não apresentar de uma vez o bloco try except? Se uma função, ao se deparar com uma condição que a gente acha assim natural, nós não forçamos nada disso, mandamos o index, um método de string, procurar a ocorrência de uma determinada substring. Ele nos apresenta uma exceção, vamos tratar dessa exceção e pronto. Então, a gente coloca aqui o achei um D na posição tal em que no bloco try except. Nas outras linguagens vocês encontram try catch. Aqui ele preferiu fazer isso, try except. Então, se ele encontrar uma exceção, ele vem neste comando aqui, ó. Não achei um D em nome. Ele nos avisa que não achou na string dada uma substring DE. Então, aqui nós estamos suprindo a deficiência dessa instrução aí. Tente fazer isso. Se houver uma exceção, faça isso daqui. E nesse daqui, no except, nós não temos a função index. Então, ele não dá erro. Então, vamos executar esse exemplo agora. Nós executamos o 1, vamos executar o 2. Olha lá. Muito prazer, Simples da Silva. Seu nome tem duas letras A. Achei um dá na posição 8. Não achei um DE em Simples da Silva. Vamos tratar dos métodos find e replace agora. O find parece redundante em relação ao index, mas ele nos dá exemplos interessantes, né? Resultados interessantes. Nós vamos novamente tentar encontrar o dá, que a gente sabe que existe. A priori o find é como se fosse um comando, um método index, né? E depois, teimosamente, nós vamos tentar achar o D também e ver o que acontece. E vamos utilizar o replace para repor neste nome o dá por D.
depois de serem feitos os dois finds. Então vamos lá executar esse more strings 3 aqui que nos apresenta esses métodos. Então vejam bem, ele deu muito prazer simples da Silva, como estava aqui, falou que seu nome tem tantas letras A e achei um dá na posição tal. Então, 3 resultados aqui. Vamos ver. Esses 3. Está aqui suprido das instruções anteriores, dos exemplos anteriores. Agora ele deu também o não achei um dia em simples da Silva, conforme o bloco que nós conservamos de try except. Então vamos ver os resultados de find e de replace nas últimas 3 linhas aqui. Então ele fala que achou um dá na posição 8. E inteligentemente agora ele fala que achei um de. Vejam, vamos corrigir um exemplo que o find aqui está de e a explicação está da. Eu vou corrigir agora e já vai estar no GitHub corrigido. Então vamos rodar novamente aqui para não ficar olhando linhas erradas. Então ele falou, achei um de na posição -1. Isso significa que não achou. Então o find, ao contrário do index, para uma substring não encontrada na string principal, ele dá -1 ao invés de dar uma exceção. Muito bom. Daqui em diante eu vou preferir usar o find. E depois, mudei o simples da Silva para simples de Silva. Ele deu isso como produto deste replace. Ó, replace da por de. E não substitui só uma letra. Substitui substrings de ocorrência aí. Então agora vamos partir para o último exemplo dessa série aqui da aula. Agora vamos tratar em separado do método split das strings. Isso aqui é uma coisa esperada, por exemplo, em CSVs, eu falo demais de CSV, porque nosso trabalho também envolve analisar grandes massas de dados, aí elas são exportadas por formato CSV. E a gente prefere aquele em que as strings não são separadas por aspas e também que o delimitador seja o ponto e vírgula. Bem, então nós estamos aqui com o registro delimitador imediatamente identificável. A gente marca um nesse editor, ele marca todos os outros, ainda marca fora da linha também. Tá? Então vocês estão vendo, obviamente, que é o ponto e vírgula o separador aqui desejável para a nossa operação. Então, eu pego o registro, aplico o método split, fornecendo o argumento, o ponto e vírgula. Então, ele separa isso num array. Eu não preciso muito apresentar array para vocês, porque em Python ele acontece exatamente como em C#, em C, em JavaScript, né? Só em ASP que não acontece isso aí. No PHP também acontece o split, ele joga em array dessa forma também. Então, o índice 0 aqui para nós do array resultado é 0 para a primeira ocorrência antes do primeiro ponto e vírgula, 1 para aquele que está delimitado pela primeira ponto e vírgula e o segundo, 2 para aquele que está delimitado pelo segundo ponto e vírgula e terceiro ponto e vírgula, e assim por diante. Por isso que o nome nós mandamos tirar o índice 1 desse array, aqui ó, vai dar Aurélio de Souza, e o índice 2, endereço, vai ser este daqui. Então, conferindo através da execução do console aqui, esse quarto exemplo, vejamos qual é o produto que nós obtemos. É exatamente aí, ó. O nome é Aurélio de Souza, o endereço Rua Andreadina 67. Colocando aqui de novo para vocês conferirem. Ó, delimitador, ponto e vírgula. O índice 1 é esse daqui, é o nome. O índice 2 é esse daqui, né? É o endereço conforme nós explicamos para vocês. Vocês devem estar reparando que eu fiz todas essas strings, eu as editei dentro do diretório userlib CGI bin. Isso aqui é a casa do CGI bin, dentro do servidor Apache, do qual eu comentei
lá no curso de Linux e estou executando o modo CGI, que eu comentei, para as aulas de Perl, de Python e do próprio PHP, como é a preparação para execução do modo CGI bem. Vocês já executaram aí na console, né? E nós executamos aqui dentro desse diretório, todos os comandos Perl, Python 3 foram dados aqui, mas vocês têm, com esse expediente que eu utilizei, a possibilidade de executar dentro do navegador, chamando aqui em cima, ó, como? Localhost CGI bin, é aqui o local do Apache, que corresponde ao diretório físico userlib CGI bin. Aqui eu coloquei localhost /CGI bin /morstrings1.py e eu executei ali a nossa string, o nosso primeiro exemplo de Python aqui dessa aula. E dessa forma vocês podem fazer várias formatações aí de cor, efeitos, interagir com JavaScript, etc. e tal. Apenas eu tive que acrescentar o BR aqui em todas as linhas, né? Todos os prints, para que ele saltasse uma linha, tá? Então esse exemplo que eu estou mostrando é esse daqui. Vamos ver o 2, onde eu utilizava o index e o try except aqui. Vamos executar aqui, ó, apenas mudando esse número aqui em cima, ó, porque todos os 4 são uniformes. Olha lá. Não achei um dia em simples da Silva. Esse era o último resultado, ó, do Morstrings 2, o exemplo 2 dessa aula. Vejamos a execução do 3, onde nós temos o find e o replace. Vamos alterar aqui, ó, para 3, para que execute esse script. E vejam o resultado, olha lá. Achei um dia na posição -1. O navegador, essa forma de execução, proporciona uma formatação muito mais agradável. E olha a visibilidade em relação à telinha preta aqui da console. Não tem nem comparação. Então, vamos executar o 4 também, que corresponde ao nosso split. Vejam, olha aqui. Está lá, nome e endereço, conforme nós mostramos aqui nessa script. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula de Python sobre os métodos capitalize, count, index, find, replace e split. Métodos de string.